Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, clique em hypar, fazendo assim o meu vídeo terá mais visualização e eu ficarei muito agradecida. Outro sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link da Shopee. Caso vocês precisem comprar algo ou queiram comprar algo, comprando pelo meu link, eu terei uma pequena porcentagem da compra de vocês e ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o fio Anne, com apenas um fio. Usei a agulha de número 2,5 milímetro. Na largura ficou com 36 centímetros e no comprimento ficou com 90 centímetros. Mas como eu sempre digo, vocês podem fazer no comprimento desejado. Quanto à largura, eu só fiz nessa largura, então não sei quantas correntes vocês precisarão acrescentar para fazer mais largo. Esse aqui é mais um atendendo a pedido. Há algum tempo atrás eu gravei uma aula dessa com barbante e uma pessoa me deixou nas mensagens a sugestão de fazer com a linha, porque tem muitos clientes, tem muitas pessoas que não gostam de caminho de mesa com o fio 6 e muitas pessoas também, muitos de vocês não conseguem trabalhar com barbante, talvez por algum problema na mão, no pulso, então eu resolvi trazer com a linha Anne. Vou mostrar para vocês esta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. São uns laços. No vídeo, deixei tudo explicadinho para vocês. E para a última carreira, eu fiz esta carreira de pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Quanto à quantidade de linha, que eu sempre gosto de trazer para vocês terem uma noção, eu usei um novelo e mais um pouco. Na aula eu mostro para vocês, no final, quanto que eu tenho de linha para fazer a última carreira e ressalvo que talvez não fosse possível, e realmente foi o que aconteceu. Eu usei, para esse caminho de mesa, eu usei um novelo e mais um pouquinho de sobras que eu tinha, mais um pouquinho de sobra que eu tinha aqui em casa. Vou deixar também na descrição o link da aula com barbante. Caso queiram depois irem lá assistir, fiquem à vontade. Vou deixar na descrição na versão destro e também na versão canhoto. Fiquem à vontade para irem assistirem. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar a linha Anne da Círculo. Esse novelo ele tem 500 metros, ele é 100% algodão, o tex dele é 295 e a cor é 1074, creme. Então, esta é a linha que nós vamos usar para o nosso trabalho de hoje. E a agulha que vamos usar é a agulha de número 2,5 milímetro. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 96 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 96 correntes. Feita as 96 correntes, vamos marcar a última que fizemos e aqui vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Feita as 4 correntes, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto.
Agora, vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Pronto, finalizamos aqui a nossa carreira base, a carreira de pontos altos. Para essa largura, nós ficamos com um total de 97 pontos altos, porque fizemos 96 correntes, e as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós temos aqui 97 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, como eu sempre digo, eu vou fazer 2 porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que nós fizemos para subir. As 2 correntes que eu fiz lá no início é o meu primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Vamos fazer aqui um quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Aqui, novamente, vamos fazer 4 pontos altos. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Novamente, vamos repetir o quadrado. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar a partir do terceiro ponto alto. Novamente, mais 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui neste início, nós intercalamos desta forma: 4 pontos altos, quadrado, 4 pontos altos, um quadrado, 4 pontos altos. Então, nesta carreira, nós teremos 3 grupos de pontos altos e 2 quadrados. Esta ponta, nesta e na próxima, nós vamos intercalar aqui até o final do nosso trabalho. Então, nesta carreira, aqui nós temos 3 grupos de pontos altos. Na próxima carreira, nós teremos 3 quadrados, porque aqui onde são os pontos altos, nós vamos fazer quadrados, e onde são os quadrados, vamos fechar com pontos altos. Então, na próxima carreira, nós teremos 3 quadrados e 2 grupos de pontos altos. Na próxima, vamos repetir desta mesma forma: 3 grupos de pontos altos e 2 quadrados. Então, nesta ponta e na outra, até o final do nosso trabalho, nós vamos intercalar desta forma. Aqui no meio, eu vou fazer agora uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Fizemos aqui 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer assim até quase a outra ponta. Por quê? Porque lá na outra ponta eu vou repetir da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, encerrei aqui a carreira de ponto rede. Então, aqui no início nós intercalamos, como eu expliquei para vocês, eu subi com as 2 correntes e copiei mais 3 pontos altos, 4 pontos altos. Fiz um quadrado mais 4 pontos altos, um quadrado mais 4 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. E como eu falei, até o final nós vamos intercalar. Nesta carreira, nós fizemos 3 grupos de pontos altos e ficamos com 2 quadrados. Na próxima carreira, nós teremos 3 quadrados, porque sobre os pontos altos nós vamos abrir quadrados e nos quadrados fechar com pontos altos. Então, nós teremos 3 quadrados e 2 grupos de pontos altos. E assim por diante, intercalando carreira a carreira. Aqui no meio, para esta largura, eu fiquei com um total de 22 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadrados. Esta carreira eu vou repetir por mais 3 vezes. Então, aqui no início, nós teremos 4 carreiras de ponto rede. Então, o mesmo que eu fiz aqui, a carreira de ponto rede, eu vou fazer por mais 3 vezes, e intercalando nas pontas. Então, nós teremos aqui um total de 4 carreiras de ponto rede.
Então, eu vou iniciar esta carreira para não restar dúvidas a vocês. Nesta carreira, como eu falei, temos 3 grupos de pontos altos. Na próxima, nós teremos 3 quadrados. Então, eu vou subir com 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto, e vou fazer mais 2 correntes. Então, vamos fazer 4 correntes. Vou virar o meu trabalho, aí eu vou pular os 2 pontos altos e vou copiar aqui o último ponto alto. Então, eu fiz um quadrado. Vou fechar este quadrado com pontos altos, então, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente de base. Então, um ponto alto na segunda corrente, o segundo ponto alto. E copiar este ponto alto, então. Na carreira anterior, aqui era quadrado, agora eu fiz pontos altos. Vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. E vou fechar o próximo quadrado. Da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. Fechei o quadrado. Vou copiar este ponto alto. E vou abrir um quadrado sobre os últimos pontos altos. Então, nesta carreira, nós ficamos com 3 quadrados e 2 grupos de pontos altos. Aqui no meio, apenas vou copiar os quadrados. E como eu falei, nós teremos aqui 4 carreiras de ponto rede. Eu já fiz uma, vou fazer as outras 3 e já trago para mostrar para vocês. Pronto! Como prometido, já fiz aqui as 4 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4. E nesta ponta e nesta, eu apenas intercalei. Na carreira anterior, quando for pontos altos, eu vou abrir quadrados. E quando for o quadrado, vou fechar com pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, intercalei na ponta. E aqui eu copiei, vou repetir da carreira anterior, 5 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fechar 4 quadrados. Então, para cada quadrado, eu vou colocar 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, um quadrado, vou fechar no total de 4 quadrados. Pronto, fechei aqui 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou copiar aqui no meio 4 quadrados. Então, 1, 2, 3 e 4 quadrados. Aqui eu vou fechar novamente 4 quadrados, mesmo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Então, aqui eu vou fechar mais 4 quadrados com pontos altos. Então, um quadrado. Vou fechar um total de 4 quadrados e copiar os 5 quadrados restantes. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir do outro lado. Pronto, finalizei esta carreira. Intercalei em uma ponta e na outra, copiei aqui 5 quadrados. Fechei 4 quadrados com pontos altos, copiei 4 quadrados no meio e deste lado, fiz da mesma forma. Fechei 4 quadrados, copiei os 5 últimos quadrados e intercalei na ponta. Então, o mesmo que nós fizemos de um lado, nós vamos repetir do outro. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira intercalando, copiando os 5 quadrados e copiando os pontos altos da carreira anterior. O que nós vamos fazer de diferente nesta carreira é preencher o quadrado após os pontos altos. Então, vamos preencher um quadrado. Dos 4 quadrados da carreira anterior, nós vamos preencher o quadrado após os pontos altos. Vamos repetir aqui 2 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 4 quadrados aqui no meio. Nessa, nós vamos copiar apenas 2. Então, um quadrado, 2. E deste lado, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos. E copiar o restante da carreira. Copiar os pontos altos, os quadrados e finalizar. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Então, essa carreira ficou desta forma.
intercalei, copiei os 5 quadrados, copiei os pontos altos da carreira anterior. A única diferença é que nós fechamos o quadrado após os pontos altos, repetimos apenas 2 quadrados da carreira anterior e deste lado, fechamos o quadrado antes dos pontos altos e repetimos a carreira anterior. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei a carreira e copiei aqui 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos da carreira anterior. Aqui no final dos pontos altos, eu vou fazer 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado, novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, eu abri 2 quadrados no final dos pontos altos. Nesta carreira, eu vou fechar estes 2 quadrados do meio. Então, vou fechar com pontos altos. Para cada quadrado, eu vou colocar 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, fechei um quadrado. Vou fechar aqui o segundo quadrado. Então, nesta carreira, nós vamos fechar os 2 quadrados do meio com pontos altos. Então, ficou desta forma. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, aqui no início dos pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu abri 2 quadrados, vou copiar o restante da carreira, apenas copiar. Mesmo que eu fiz aqui, vou repetir do outro lado. Mais uma carreira finalizada. Repeti a carreira anterior, intercalei, repeti os 5 quadrados da carreira anterior, copiei aqui 10 pontos altos. Abri 2 quadrados no final dos pontos altos, fechei os 2 quadrados do meio e deste lado, abri 2 quadrados no início dos pontos altos, copiei 10 pontos altos, os 5 quadrados e intercalei nas pontas. Vamos à nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será a carreira central do nosso gráfico. Observem que este início eu apenas estou copiando. Então, é o que nós vamos fazer. Intercalar nas pontas e sempre repetir esses 5 quadrados e os primeiros pontos altos desta ponta. Então, vamos à nossa próxima carreira, que é a carreira central. Iniciei a carreira e copiei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos da carreira anterior. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou copiar estes 2 quadrados da carreira anterior, apenas copiar. Então, ficamos aqui nesta carreira com 3 quadrados. Vou repetir os pontos altos aqui do meio, então, apenas copiar os pontos altos, e do outro lado, vou fazer da mesma forma. Vou copiar os 2 quadrados da carreira anterior e abrir um quadrado no início dos pontos altos. Então, estou copiando aqui, encerrando os pontos altos do meio, apenas copiei. Vou copiar os 2 quadrados da carreira anterior, apenas repetir, e vou abrir um quadrado no início dos pontos altos e copiar o restante da carreira. Então, 2 correntes, vou pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Então, abri aqui 3 quadrados, o mesmo que eu fiz deste lado, repeti do outro lado. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, a carreira central do nosso trabalho finalizado. Intercalei, copiei os 5 quadrados, copiei aqui 7 pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei os 2 quadrados da carreira anterior. Então, nesta carreira, nós ficamos aqui com 3 quadrados. Copiei os pontos altos do meio e deste lado da mesma forma. Copiei os 2 quadrados, abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei 7 pontos altos da carreira anterior e o restante da carreira da mesma forma. Então, esta aqui é a carreira central do nosso trabalho. Agora, as próximas carreiras, nós vamos fazer as carreiras voltando. Então, a próxima carreira será a carreira de 2 quadrados. A próxima, a carreira que nós vamos ficar com 2 quadrados abertos no meio. E a próxima, a primeira carreira. Então, como é só repetição, para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, eu vou fazer essas 3 carreiras. 1, 2, 3... E já trago para mostrar para vocês o gráfico completo. Então, agora eu vou fazer essas 3 carreiras. 1, 2 e 3. Pronto.
como prometido, já fiz aqui as 3 carreiras e trouxe para mostrar para vocês. Então, nós paramos nesta carreira central, a carreira dos 3 quadrados no meio. Depois, eu fiz a carreira dos 2 quadrados, ao invés de 3, 2, que é essa carreira. Depois, eu fiz a carreira dos 2 quadrados abertos no meio. E a última carreira, que é a carreira de 4 quadrados abertos no meio. Então, nós ficamos aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo gráfico a gráfico até o tamanho desejado. Eu fiz aqui 4 carreiras de ponto rede, então, entre cada laço, eu vou colocar 4 carreiras de ponto rede. Mas, fica a critério de vocês, caso queiram fazer mais carreiras ou menos carreiras, fica a critério de vocês. Eu resolvi fazer 4 carreiras, então, entre cada laço, eu vou fazer 4 carreiras de ponto rede. Vou continuar fazendo até o comprimento desejado para minha mesa. E quando trouxer, trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado para mim e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Mas vocês podem continuar fazendo até o comprimento desejado. É só irem repetindo o gráfico. E, como eu falei, entre cada laço, eu coloquei 4 carreiras de ponto rede. Então, 4 carreiras de ponto rede, 4 carreiras de ponto rede e assim por diante. Quero pedir desculpa para vocês pela oscilação da cor. É que hoje o tempo está fechado. Então, às vezes, abre um solzinho, aí fecha novamente. E tá ventando bastante, inclusive, se vocês ouvirem algum barulho, é do vento. Por isso que está oscilando desta forma. Ok? Eu gravo em frente a uma janela, então tem essa oscilação de cor. Entendido? Então, vamos continuar a nossa aula. Para quem gosta de saber quantos gráficos que ficou o meu trabalho, vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gráficos. Então, o meu trabalho ficou com 9 laços. E eu fiz as 4 carreiras de ponto rede e finalizei com a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. A única diferença é que eu troquei a numeração da agulha por uma numeração menor, para os pontos ficarem mais apertadinhos, mais juntinhos. Mas fica a critério de vocês, às vezes para o ponto de vocês não precisa. Ok? Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Então, para a minha última carreira, eu vou subir aqui com 3 correntes. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Feito isto, eu vou aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente. 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficamos com 4 pontos altos. Vou para o próximo espaço, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. Então, esta será a minha última carreira por toda a volta, até mesmo sobre os pontos altos. Então, vou fazer esta carreira de 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas, como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes, porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Então, antes de continuar fazendo a última carreira que eu já iniciei aqui, eu trouxe para vocês o restante da linha que eu tenho. Então, de um novelo de linha, eu tenho esta quantidade. Eu tenho quase certeza que esta quantidade de linha não vai ser possível fazer esta carreira por toda a volta. Eu vou precisar colocar mais linhas. Eu tenho mais algumas sobras dessa linha Anne.
Porém, eu não vou conseguir falar para vocês a quantidade de linha que foi, porque não é um novelo fechado que eu tenho. Então, se fosse um novelo fechado, eu conseguiria trazer e falar, ó, de um novelo eu usei mais essa quantidade, só que não é, são sobras. Então, podem ficar cientes que para este caminho de mesa, com esta carreira, com essa última carreira, eu vou usar um novelo, que é esse, mais um pouco de linha. Ok? Só não vou conseguir falar para vocês a quantidade de linha que eu vou usar mais, porque são sobras. Entendido? Tudo bem? Então, vamos continuar fazendo. Vou completar essa última carreira, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto! Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta de 4 pontos altos tombados e finalizei. Como eu havia imaginado, realmente aquela quantidade de linha que eu tinha, não foi possível fazer a última carreira por toda a volta. Eu tive que usar um pouquinho de uma outra linha. Então, realmente, a quantidade de linha não foi possível fazer a carreira por toda a volta. Entendido? Então, sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!